Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e para aqueles que ainda não me conhecem, eu fui do mercado financeiro por 32 anos e desde então já faz 10 anos que eu estou aposentado no mercado financeiro, mas eu opero na Bolsa de Valores para mim. E à noite, em algumas noites, eu dou aula em faculdades, nos cursos de administração de empresas, contabilidade, comércio exterior e economia. E eu gosto muito de temas ligados a finanças, principalmente em relação à bolsa de valores. E aí eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais longo do aqueles que eu tenho feito. E este vídeo, o que ele tem de diferente? Esse vídeo ele vai detalhar o que é o Ibovespa e o que impacta o preço das ações que compõem o Ibovespa. Então vamos ao vídeo e espero que vocês gostem. O tema do vídeo é a composição do Ibovespa e quais são os impactos na negociação de mini índice no day trade. E eu resolvi fazer esse vídeo em função da nova composição do Ibovespa que vigora desde o dia 15 de dezembro de 2025. Então, aqui estão as 82 ações que compõem o Ibovespa, sendo que a maior participação percentual do Ibovespa é a Vale. Depois nós temos o Itaú, a Petrobras, a Axia e o Bradesco em destaque. Outras empresas não representam tanto como nós podemos ver nesse gráfico. Periodicamente, a B3 muda a composição do Ibovespa de acordo com critérios pré-estabelecidos. Já está disponibilizada para o mercado uma prévia da nova composição para o ano de 2026. Assim que for definida essa composição nova, eu montarei um vídeo específico apenas para demonstrar quais as mudanças que aconteceram. Então vamos ao que importa. Então, como eu falei, a composição do Ibovespa é de 82 ações. A nossa bolsa, a B3, ela tem mais de 430 empresas cujas ações são negociadas, mas apenas um grupo de 82 compõe o índice Ibovespa, sendo que em primeiro lugar a Vale, como eu havia comentado, em segundo lugar é a Petrobras, porque ela tem duas ações, a Petrobras ações preferenciais e as ordinárias. Em terceiro lugar, o Banco Itaú Unibanco, que é negociada pelo código TUB4. Em quarto lugar, nós temos a Axia, que tem as ações Axia 3 e também a Axia 6, uma participação bem pequena aqui. E em quinto lugar, o Bradesco, que também tem duas ações, a BBDC4, que são as preferenciais, e a 3, que são as ordinárias. Então, este conjunto de apenas 8 ações, que são de 5 empresas, representam 40,144% do Ibovespa. Então, o que acontece com essas ações refletem positivamente ou negativamente na formação do índice. Aí eu listei todas elas por ordem de tamanho de participação das ações e não das empresas. As ações, nós temos aqui estas 15 ações, as 15 primeiras da lista, representam 64,058% do Ibovespa. Então nós temos aí a Vale, né, como nós já demonstramos aqui nesse vídeo, que ela é a maior empresa de participação no índice Ibovespa. Estão aqui essas 15 empresas e, como eu já disse, elas representam 64,058. Essa segunda sequência, mais 15 ações, elas representam 18,764%. Se nós considerarmos as 15 primeiras mais estas 15, elas representam 82,822% do Ibovespa. Ou seja, o que acontece com estas 30 ações é praticamente o Ibovespa. As outras têm participações tão menores que acabam não afetando tanto o índice.
Nós veremos também essa análise com relação a setores, né? Tipos de empresas, segmentos de empresas. O que mais que nós temos aqui? Então, as maiores empresas, que nós já vimos, a sequência de 15, da 16ª à 30ª, 18,764%. Estas outras 15 ações representam apenas 9,244% do Ibovespa. Aqui estão elas. Estas outras 15 ações representam apenas 4,939% do Ibovespa. E por fim, estamos chegando na parte derradeira aí das 82 ações. Estas outras 15 representam apenas 2,49% do Ibovespa e as últimas 7 ações da lista representam apenas 0,50% do Ibovespa. Então, o índice Ibovespa é uma apuração das valorizações ou desvalorizações das 82 ações, multiplicada a tal valorização ou desvalorização pelo peso de cada ação na formação do índice. Então, para se ter uma ideia da insignificância destas últimas ações, não insignificância das empresas, mas do seu peso na apuração do índice. Digamos que a ação da CVC, que é a última da lista de 82, que representa apenas 0,038%, vamos supor que elas tivessem uma alta de 20% num determinado dia. Sabe qual seria o impacto no Ibovespa? Você pega o peso da ação, 0,038, vezes esse hipotético 20% de alta. O efeito no índice seria de 0,0076 pontos, quase nada. Em contrapartida, se a Vale tivesse um aumento de 20%, significaria muito na apuração do índice Bovespa. Ok, pessoal? Agora eu organizei também o índice Bovespa por segmento de mercado. Eu criei nomenclaturas que não são exatamente iguais àquelas que o mercado trata no dia a dia, por entender que fica mais fácil para o público em geral conhecer esses segmentos. Por exemplo, a Smart Fit é a única academia que pertence ao Ibovespa. E o seu peso é 0,457%. Na área de aço, Gerdau e Gerdau Metalúrgica, duas ações aí, né? Nós temos um peso de 1,368. No agronegócio, dentro do Ibovespa, nós temos apenas a SLC, que representa 0,138% do índice. Na área de alimentos processados, nós temos Marfrig e Minerva. As duas representam juntas 0,70% do Ibovespa. Na área de bebidas, somente Ambev, com 2,57%. Na área de celulose e papel, nós temos duas empresas que totalizam 1,944% do índice. Já na área de combustíveis, nós temos várias empresas e elas têm um peso grande na bolsa, no Ibovespa, porque elas totalizam 12,499% do Ibovespa. As construtoras dentro do índice são 4, que representam 0,934% do índice. São construtoras e incorporadoras também. Agora, nesse segmento diversos, porque a Cosan tem diversos investimentos em várias áreas, em vários segmentos, ela representa 0,794% do Ibovespa. Educacional, apenas duas empresas no índice, que representam 0,426%. Já a área de energia é uma área bastante grande no índice Bovespa. Nós temos diversas empresas que totalizam 14,827% do índice. No mercado financeiro, que é o maior segmento do nosso índice na Bolsa de Valores, representa 26,916%. Já em indústrias, aqui eu coloquei apenas essas três empresas, WEG, Embraer e Braskem, representando 5,869%.
Na área de locadoras, nós temos apenas duas empresas que representam 2,023% do Ibovespa. Na área de mineração, nós temos quatro empresas que representam 13,013% do índice. Uma grande representatividade também, né? Já na área de mobilidade, nós temos a Motiva, que ela representa 0,664%. Não coloquei ela junto com locadoras, porque ela tem outras atividades além disto. Na área de perfumes e cosméticos, apenas a Natura, que representa 0,281% do índice. Na área de saúde, nós temos aí cinco empresas que representam 4,175% do índice. Na área de serviços públicos, apenas eu separei a energia dos demais serviços públicos. A Sabesp representa 3,423% do Ibovespa. Na área de administração de shopping centers e donos de shopping centers, nós temos três empresas que representam 1,179% do índice. Siderurgia, puramente siderurgia, apenas a Siderúrgica Nacional representa 0,296% do índice. Na área de tecnologia da informação, apenas a TOTUS, com 0,034% do índice. E na área de telecomunicações, duas empresas que representam 1,827% do índice. Na área de transportes, apenas a Rumo e a Marco Polo, que representam 0,981% do índice. E na área de turismo, a CVC com 0,038%. Por fim, nós temos aí a área de varejo, que representa 1,681%. Então, tem empresas grandes aí, mas a sua representatividade dentro do índice é apenas de 1,681%. Então, pessoal, a gente tem que ter uma visão do que compõe o Bovespa para entender o possível comportamento de preços, tanto para alta quanto para baixa. E é interessante que esses oito maiores segmentos representam 83,235%. Ou seja, o que acontece com as empresas destes oito segmentos praticamente dita o comportamento de alta ou baixa do Ibovespa. E depois nós falaremos um pouco mais o que faz os preços oscilarem, o que gera volatilidade dentro dos preços das ações do Ibovespa. Todos os outros segmentos de mercado representam 16,765%. Ok? Então é um risco aqui bem pulverizado. Nesse gráfico que eu coloquei todos os segmentos por ordem de grandeza, nós temos que o segmento financeiro, mais energia, mais mineração, mais combustíveis, mais a indústria, totalizam 73,126% do índice. Todos os demais segmentos, apenas 26,874% do índice. Então, quem opera Bova 11, quem opera outros ETFs que representam os segmentos de mercado do Ibovespa, se eles olharem com bastante atenção os primeiros cinco maiores segmentos, grande chance de obter sucesso operando na bolsa, inclusive operando no day trade, contratos futuros ou mini contrato futuro. Está aqui a distribuição por grandeza. Financeiro é o primeiríssimo lugar, né? Com quase o dobro do setor de energia. Mineração também bastante relevante. Combustíveis e indústria, 73,120% do índice. Vamos continuar aqui, né? Está aqui o setor financeiro com Itaú, Bradesco, BTG Pactual, a própria B3, a Itaúsa, o Banco do Brasil, a outra ação do Bradesco, BB Seguridade, Santander, Caixa Econômica Seguridade e a Porto Seguro e, por fim, o IRB. E aqui nós temos algumas informações específicas
dessas empresas e o seu comportamento de preços. Nós temos aqui um gráfico de 5 anos do Banco Itaú. Podemos ver aqui uma tendência de alta que tem se prolongado por muito tempo. É uma excelente ação para investir para longo prazo. Nós temos aqui nesse gráfico, na parte de baixo esquerda, o comportamento na linha verde do resultado e na linha dourada o preço das ações. Então elas estão andando de mãos dadas aqui em dezembro de 2025. Então o preço das ações está coerente com o resultado gerado pelo Itaú. Aqui nesse gráfico do lado do primeiro que eu havia comentado, nós temos nas barras em cinza o patrimônio líquido, a linha em verde a receita líquida e a linha aqui em cor de abóbora o lucro líquido. Então aqui confirma que o comportamento de preço das ações do Itaú está coerente com o seu resultado, com o crescimento do seu patrimônio. Aqui nós temos o Bradesco com uma grande volatilidade ao longo de 5 anos. Por que que o comportamento dos preços das ações do Bradesco é tão diferente do Itaú, por exemplo, né? Nós não podemos nos esquecer que a gigantesca fraude que aconteceu nas lojas americanas afetou muito o Bradesco. O Bradesco deu uma balançada com o preço das suas ações despencando. O Bradesco sofreu muito com a fraude nas americanas. Mas que bom que a partir de março de 2025 o Bradesco tem uma recuperação com uma inclinação de alta bastante relevante. E aqui o gráfico de linha de resultado e preço das ações, ele demonstrou exatamente o que aconteceu com as ações nesse momento histórico aqui, né? Todos esses gráficos são de um tempo médio e longo prazo, 5 anos, e aqui nos dois de baixo, 10 anos. Mas mesmo o Bradesco tendo sofrido com a gigantesca fraude das americanas, ele conseguiu manter um crescimento do seu patrimônio. Menor do que seria o desejável, mas crescimento. Depois o BTG Pactual, uma grande alta a partir de janeiro de 2025, né? Ele mudou bastante o comportamento de tendência, assumindo um outro nível de valorização, né? Aqui também o resultado está coerente com o preço do valor de mercado, e aqui nós temos no gráfico de barras uma demonstração que a partir de 2020 há um crescimento bastante sólido do patrimônio do BTG Pactual. É um banco em franco crescimento. Na B3 nós temos um cenário muito diferente do Itaú e do BTG, porque ela tem grandes oscilações. O resultado dela está muito associado ao volume de negócios na bolsa. Então qualquer crise reflete no seu resultado. E é normal, tá? É normal. Então tem muita gente que quando cai por volta de 10, 11 reais, compra porque historicamente ele volta a preços em torno de 13, 14 reais. Assim como tem gente que opera vendido as ações da B3 porque sabe que ele não se manterá tão elevado, porque historicamente não tem feito isso. Então pode ser uma oportunidade, né? Nós temos aqui uma distância bastante grande entre o resultado e a cotação. E nós temos aqui o patrimônio demonstrando essa oscilação toda que acontece no balanço da B3. Aqui nós temos a Itaúsa. A Itaúsa não é exatamente um banco, ela é uma holding cujo maior investimento é um banco que é o Banco Itaú. Por isso que ela tem um gráfico muito parecido com o das ações do Itaú Unibanco. O preço está coerente com o resultado e o crescimento constante, parecido com o do Banco Itaú. Então vamos falar um pouquinho desse assunto holding, né? Itaúsa é uma das maiores holdings do Brasil e pertence ao setor financeiro, subsetor de holdings diversificadas.
sendo composta por grandes empresas em setores estratégicos, desde financeiro e industrial e até infraestrutura. Com uma abordagem de investimentos voltada para o longo prazo, a holding atua em áreas de governança corporativa, sustentabilidade e inovação. A atuação da Itaúsa é marcada por um modelo de gestão eficiente, focado em gerar valor a longo prazo. A holding atua em diferentes setores, incluindo financeiro, indústria, comércio e serviços. E aí, quem são os donos da Itaúsa, né? Pode ser eu e você comprando ações na bolsa, mas o maior acionista é a família ESA, com 33,62%, ações em circulação 66,36%. Mais alguns detalhes interessantes. A Itaúsa é controlada pelas famílias Setúbal e Vilela, descendentes da família Gídio Souza Aranha, com a família Moreira Salles, que eram os donos do Itaú Unibanco, do Unibanco, né? Por isso que hoje o banco, o nome dele é Itaú Unibanco, associação, a fusão daquelas duas empresas. Também sendo um acionista relevante do Itaú Unibanco, os Moreira Salles, né? A companhia ESA de Egídio Souza Aranha, são as iniciais do nome dessa pessoa importante aí na história empresarial brasileira, é uma holding que representa a participação de alguns membros da família no capital da Itaúsa, né, os Setúbal e Vilela. Entre os membros das famílias que são acionistas ou estão envolvidos na governança da Itaúsa, são essas pessoas aqui, né? Alfredo Egídio Setúbal, Roberto Egídio Setúbal, que já foi presidente do Itaú, Ricardo Egídio Setúbal, José Luiz Egídio Setúbal, Maria Alice Setúbal, a Neca, ela bastante importante aí na história do Itaú, e Paulo Egídio Setúbal. Outros membros como Carolina, Júlia, Bruno, Camila, Luísa, Mariana, Paula, Fernando, Guilherme, Tide e Olavo Júnior são sobrinhos, netos, aí, bisnetos do fundador desse grande império que é a família Júlio Souza Aranha. Então, na família Vilela, nós temos os nomes se repetem bastante, né? Nós temos Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho, Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, Rodolfo Vilela Marino e Ricardo Vilela Marino. Então nós temos aí esta composição dos donos, isso para vocês terem uma ideia da complexidade que é um grande grupo empresarial, ainda mais nesse segmento. Então, a Itaúsa é uma holding que detém participações relevantes em grandes empresas brasileiras, com seu portfólio principal focado em setores como financeiro, bens de consumo, saneamento e energia, incluindo nomes como Itaú Unibanco, que é o principal investimento, por isso que o comportamento de patrimônio reflete o que acontece com o Itaú Unibanco. Saneamento e energia, incluindo nomes como Itaú Unibanco, Alpargatas, Dexco, a Egea, Copa Energia, NTS, que é a nova transportadora de Sudestes, né? Então, todas essas empresas, a Itaúsa tem participações relevantes nelas, sendo que o maior investimento é o Itaú Unibanco. Agora, Banco do Brasil, né? Muita gente não gosta de comprar ações do Banco do Brasil porque tem interferência política, o que é natural. É um banco privado com grande participação estatal. Não dá para dizer que é um banco totalmente estatal, porque mais da metade das suas ações estão na mão de terceiros e não do governo. Por que o governo manda no Banco do Brasil? Porque ele tem a quantidade maior de ações com direito a voto. É por isso. Nós temos aí e muitos gostariam que fosse totalmente privatizado, que o governo deixasse de ser o majoritário, mas isso é meio difícil, né? Mas ele, apesar de toda a lamentação de parte do mercado financeiro, ele historicamente registra altas, né? Historicamente ele registra altas. O preço em relação ao resultado está muito próximo e o crescimento do patrimônio, que também é uma realidade.
Voltando só um pouquinho sobre o Banco do Brasil, o resultado dele tem decepcionado agora no segundo semestre de 2025, em função da inadimplência no agronegócio. O agronegócio não é tão pop quanto muitos acham. Agora, o Bradesco, a ação BBDC3, tudo que eu falei em relação a BBDC4 se repete aqui, né? Esse comportamento errático aqui. Agora, a BB Seguridade é uma empresa jovem, né? Ela também está com o preço muito próximo do seu resultado, preço por ação. Essas linhas demonstram isso. O patrimônio tem um comportamento diferente do que é da maioria dos bancos, né? Porque o negócio seguros tem as suas particularidades, não dá para ter um crescimento constante, então é normal, é natural que oscile, né? Nós temos aqui o Santander, que tem um comportamento totalmente diferente de Itaú, de Banco do Brasil, porque é interessante isso, né? Essas grandes oscilações reflete um pouco o resultado. Nós podemos ver aqui nesse gráfico de baixo, vinha numa alta e aí tem um recuo em 2022 e agora 23, 24, 25, uma certa estabilização, né? Vale a pena estudar um pouco mais a fundo o Santander. A Caixa Seguridade vem apresentando um crescimento forte de 2022 para cá, né? O preço está coerente com o resultado e o crescimento patrimonial está melhor do que a do Banco do Brasil Seguridade. Aqui a Porto Seguro, ela também está com preço coerente com o seu resultado. O crescimento de patrimônio dela é mais equilibrado do que o de outras seguradoras, né? Teve essa grande alta e recentemente essa queda em função de questões aí ligadas ao cenário eleitoral, né? Muitas ações tiveram quedas fortes a partir do momento em que foi escolhido Flávio Bolsonaro para ser candidato a presidente e o mercado não quer, né? O mercado quer o Tarcísio. E aqui o IRB, talvez vocês já tenham lido sobre o assunto, né? Há alguns anos atrás, aqui a Casa de Análises Esquadra, ela descobriu uma grande fraude no IRB, isso fez o preço das ações derreterem e agora, sanado esses grandes problemas, de 2022 para cá, ele tem tentado se recuperar, mas a gente pode entender que está num processo de lateralização. Foi uma fraude absurda, tá? Vocês podem pesquisar e ler sobre o assunto. Até pensaram que poderia quebrar. E o preço está muito distante do resultado. O mercado ainda torce o nariz em relação ao IRB, né? Mas esperamos que ele se recupere. E aqui, pessoal, eu fiz questão de montar essa tela, esse comparativo, né? Mostrando o comportamento de 5 anos de todas as empresas. Lembra que eu comentei sobre o comportamento de preço das ações do Itaú em relação à Itaúsa? É quase que um espelho. Por que não é um espelho perfeito? Porque a Itaúsa não é dona apenas do Itaú Unibanco. Tem outras empresas que nós mostramos, né? O Bradesco, toda essa oscilação, grande parte prejudicada aí pela grande fraude nas lojas americanas. O Santander tem uma oscilação que vale a pena pesquisar mais a fundo para entender os porquês. O BTG vem num crescimento muito forte de 2020 e 2023 para cá. A Caixa Seguridade, ela tem um comportamento um pouco diferente do que é a BB Seguridade. O resultado da Caixa está mais robusto, né? E isso gerou valorização das suas ações. Porto Seguro também é um líder do setor aqui no Brasil. E o IRB que mostra aquilo que já comentamos em relação a uma grande fraude. Quando nós olhamos
nessa comparação de todas essas empresas do setor financeiro, o preço da ação, essa linha dourada em relação ao resultado, Itaú super coerente, normal, natural, BTG também. O único destaque que eu faço em relação ao BTG é que, num cenário de vários anos, é quase impossível manter uma reta, como está demonstrado aqui no resultado, né? É até um objeto de preocupação para entender o porquê, né? Não é um comportamento natural. Todos os outros bancos mostram oscilações. Nós tivemos pandemia, nós tivemos guerra Rússia e Ucrânia, guerra Israel e Palestina, crises internacionais em diversas áreas, questões políticas, taxa de juros, inflação, e manter essa reta soa muito estranho, ok? Mas isso o Banco Central podia dar uma analisada, né? Inclusive a CVM. Espero que não tenha nenhum problema. E agora, quando eu mostro essas 12 empresas do segmento financeiro em relação ao comportamento de crescimento do patrimônio, você vê aqui, apesar de tudo, o Bradesco tem um crescimento parecido com o Itaú. Nós temos aqui o BTG dando um impulso muito mais forte a partir de 2020. Nós temos a BB Seguridade num comportamento bastante diferente da Caixa Econômica Seguridade, a Caixa Econômica Seguridade mais sólida, né, no crescimento do patrimônio, a tranquilidade da Porto Seguro aqui em crescimento, né, e o Santander que teve essa oscilação aqui, né, 2021 para 22. Então é isso. Agora, mais algumas coisas importantes para quem opera em bolsa de valores, né? Quais são os fatores que interferem na cotação das ações do segmento financeiro? A cotação das ações do segmento financeiro em 2025 é influenciada por uma combinação de indicadores macroeconômicos, decisões regulatórias e desempenho operacional específico das instituições, né? Então nós temos aí questões como os indicadores macroeconômicos, a taxa Selic em 15%, que é um exagero, é muito distante da inflação atual, né? Se você considerar o imposto de renda sobre a rentabilidade dos 15% e descontar a inflação, nós estamos falando que o investidor em títulos públicos do governo estão ganhando algo em torno de 8% ganho real líquido de imposto e inflação, o que é um exagero, né? Desnecessário. Inadimplência e crédito, né? Isso afeta com certeza, né? Qualquer crise na economia afeta a inadimplência, que faz a necessidade da constituição de provisões cada vez maiores e perda por inadimplência, né? PIB e inflação. O PIB está num processo de gerar um PIB do ano mais ou menos de 2,3%. O IPCA estimado em 4,9%, deve ser um pouco menor do que isso, dentro aí do teto da meta. Outros fatores que impactam a cotação das ações do segmento financeiro, fatores regulatórios e tecnológicos, né? Agenda do Banco Central, novas normas de capital mínimo, né? Para tentar evitar riscos, né? A questão das criptomoedas, inovação digital, o Pix ele modificou bastante o mercado financeiro em termos de geração de receitas com tarifas, né? Os bancos perderam muitos serviços em que eles cobravam tarifas e isso acabou alterando a formação do resultado dessas instituições, né? Questão de desempenho interno das instituições, a lucratividade, a eficiência de cada uma delas, a distribuição de proventos, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, né? Que agora em 2026 o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio está sendo elevado de 15 para 17,5%. Questões também que afetam o preço das ações do segmento financeiro, cenário político e externo, estabilidade institucional, né? Tensões entre os poderes no Brasil ou incertezas fiscais,
geram volatilidade e insegurança para o investidor estrangeiro, né? Fatores internacionais, decisões de taxa de juros dos Estados Unidos e até em outros países acabam afetando o preço das ações aqui no Brasil. Fechado aí esse tópico sobre segmento financeiro, vamos analisar o segmento de energia no Ibovespa. Nós temos aqui diversas empresas e a soma delas totalizam 14,823%, sendo que a maior delas é a Axia, né? Que além da Axia 3, nós temos mais um pedacinho aqui como Axia 6. Equatorial, Eneve, CPLE, o GPA, a CEMIG, também uma gigante aí. Então, este segmento, eu não sei exatamente o que fez disparar essa grande alta de julho para cá, né? Por exemplo, aqui a Axia tinha uma cotação em torno de 37, 38 reais e de repente está em 63, 64 e subindo. Parabéns para quem comprou ações da Axia, né? Agora, o preço das ações, conforme demonstrado aqui nesse gráfico pequeno na parte inferior esquerda, descolou o preço das ações, essa linha em dourado, descolou do resultado, né? Então, um otimismo talvez exagerado aqui, provavelmente deve acontecer uma correção nos preços das ações. A Equatorial tem uma situação mais estável de valor das ações, comportamento em alta, constante, o preço das ações coerente com o resultado e o crescimento do patrimônio muito sólido. Na Equatorial vive um momento fantástico, melhor do que a Axia. Agora a Eneve tem um comportamento parecido aí com a Axia, né? Essa grande alta, só que começou um pouco antes do que a da Axia, começou em janeiro, né? Mas é interessante que o mercado, o preço da ação da Eneve está muito distante do valor do resultado por ação, né? Então, pode demonstrar um potencial de crescimento ainda mais acentuado nas ações da Eneve. E com relação ao patrimônio, um crescimento fantástico, sólido aí, né? Já a CPLE tem uma situação diferente, né? Apesar do preço estar coerente aqui com a cotação das ações, né? O preço das ações em relação ao resultado, nós temos uma grande queda de 2021 para agora, uma certa lateralização com uma pequena inclinação, né? Mas o patrimônio líquido em constante crescimento, a não ser 2021, né? Teve uma redução aí. O GPA, que é o grupo Ultra, nós temos um momento que 2022 para 2024 uma grande alta, mas isso não se sustentou e uma queda vertiginosa, uma lateralização e uma tentativa de recuperação. Nós temos aqui na linha verde o resultado por ação e aqui o preço da ação descolou bastante, né? Que mais? A CEMIG, né? A CEMIG é um reloginho em termos de comportamento de preço das ações. Assumiu já faz tempo uma tendência de alta e tem mantido, né? Uma boa ação para negociar para longo prazo. O preço da ação tá muito próximo do resultado por ação, né? Então pode até ter uma leve queda aqui, né? Mas vamos aguardar os balanços. O patrimônio líquido em crescimento constante. A Axia, que nós comentamos, a Axia 3, aqui a Axia 6, tudo que eu comentei ali também está explicado aqui nessa grande alta também dessas ações. O preço está descolado do resultado, o que pode gerar uma queda no preço das ações, talvez na faixa dos 57, 58, né, uma estabilização, porque o resultado não está demonstrando todo esse otimismo aqui não, tá? A Engie também teve uma situação de uma queda forte no final de 2024, início de 2025, mas uma recuperação excelente. Nesse ano, 2025 foi muito bom para a Bolsa, né?
o preço está coerente e o crescimento do patrimônio. Então são empresas bastante sólidas essas de energia, né? A EG3, o preço está coerente com o resultado por ação. Teve uma pequena queda aqui no cenário de 10 anos do patrimônio líquido, algum prejuízo momentâneo, mas uma recuperação e uma forte recuperação agora 2024, 2025. Eu só não entendi exatamente qual foi o evento que gerou essa grande alta. Vou pesquisar e conforme for faço um vídeo específico da EG. A Isa Energia também, um grande crescimento em 2025, a partir do segundo semestre. Os preços das ações ainda estão com uma possibilidade de uma queda aí. Eu creio que tem um otimismo exagerado aqui nessa parte de 2025, no segundo semestre, mais um crescimento sólido e forte de patrimônio. Então, a impressão que dá é que as melhores empresas do Ibovespa para se ter para longo prazo são as de energia, né? O setor financeiro também está muito bem nesse sentido. A CPFE também é muito parecido com o que eu mostrei de outras ações de energia, uma grande alta agora no último trimestre, né? O preço da ação está coerente com o resultado por ação e o patrimônio num crescimento fantástico aí, né? Taesa, o mesmo que eu expliquei em relação às outras 4, 5 empresas de energia, mostram essa grande alta no segundo semestre de 2025 e eu acho que pode ter algum recuo, alguma correção aí, né? O preço aqui também está exagerado, por isso que eu acredito no recuo. E o patrimônio também, ele, num crescente, um patamar um pouco superior, uma nova estabilização e um novo crescimento em 2025. Já a Áurea Energia, nós vemos aí uma queda forte, uma recuperação parcial em 2025, né? E o patrimônio oscilando bastante. Não é muito comum nas empresas de energia. Agora, quando nós vemos todas elas juntas, dá uma olhada nesse comportamento da Axia, a grande alta em 2025, segundo semestre, Equatorial, Eneve, quem mais? Engie, ISA Energia, CPFL e Taesa. Todas elas com um comportamento semelhante, né? A maioria das empresas aqui estão com preços coerentes com a cotação em relação ao resultado por ação. Distorção em poucas empresas aqui, né? Com relação ao patrimônio, quase todas elas num constante crescimento de patrimônio líquido, né? Isso é muito bom. É por isso que eu falei que é um dos melhores setores da bolsa dentro do Ibovespa para se investir, essas empresas de energia. Eu particularmente gosto muito da CEMIG, pela sua constância. Fatores que interferem na cotação das ações do segmento de energia. Revisões tarifárias. Então, a ANEEL ajusta as tarifas periodicamente para garantir o equilíbrio financeiro das empresas. Em 2025, projeta-se um aumento de 7% nas tarifas, o que é muito se você considerar que a inflação está abaixo de 5%, né? Mas faz parte do negócio. As bandeiras tarifárias também, que modificam os preços cobrados dos consumidores, né? Nova legislação, então reformas aí nesse mercado, tudo isso impacta na cotação das ações, né? Condições climáticas, nível dos reservatórios, os períodos secos, tudo isso afeta a cotação das ações das empresas de energia. Inflação, IPCA e IGPM, né? E mais a taxa Selic, que já comentamos que está exageradamente alta, desnecessária até. E tendências de mercado e inovação, expansão da geração distribuída, a descarbonização e abertura do mercado livre. Então, pessoal, quando a gente quer entender o comportamento do Ibovespa, nós temos que conhecer todas essas particularidades que eu estou mostrando para vocês. O que é que faz os preços mudarem, né?
E aqui na área de mineração nós temos 4 empresas. A Vale quase que toma totalmente esse segmento, de 13,03, e a Vale tem 12,283. A Vale tem oscilado muito na cotação de suas ações, porque o minério de ferro também tem oscilado bastante. E em 2025, uma recuperação a partir de junho, julho, né, bastante forte. O preço não está muito distante do resultado por ação. E a Vale mostra uma oscilação aqui em alguns momentos no seu patrimônio, mas se você traçar uma linha aqui, é um crescimento constante. A Semin tem seus altos e baixos, mas de 2022 para cá tem tentado se recuperar, né? Mas ela depende do valor do minério de ferro, né? O preço da ação em relação ao resultado por ação está coerente, né? O patrimônio líquido demonstra essas oscilações todas no seu resultado. Já a Bradespar, ela não é uma mineradora. Não, a Bradespar é uma holding cujo maior acionista é a Cidade de Deus, que é uma fundação. Ela não pertence ao Bradesco, apesar do nome, né? Bradespar é uma holding de participação do Bradesco, mas na verdade da Nova Cidade de Deus e da Cidade de Deus, a Fundação Bradesco, que detém, que é dona da Bradespar, que tem o único ativo 3,67% do capital da Vale. Há alguns anos atrás isso chegou a 9%, tá? Então, aos poucos, a Bradespar tem vendido parte desse investimento. O resultado está coerente com o preço, né? E aqui nós vemos claramente a oscilação da questão patrimonial, porque pela venda de ações aconteceu uma redução do capital da empresa, ok? Inclusive, parte desse dinheiro foi devolvido para os acionistas, né? Já os Minas destoa um pouquinho comparado com a Vale, o preço está coerente, o patrimônio demonstra essa perda de valor de mercado. Nós podemos ver aqui, provavelmente por resultados negativos, né? Uma melhora a partir de 2021 e 2025 uma certa decepção aí, né? E aqui a visão dos gráficos das quatro, isso fica bem claro, né? São comportamentos não são tão parecidos quanto no mercado de energia ou financeiro, ok? Mas em todas elas os preços das ações não estão muito distantes do resultado por ação. Já o patrimônio, a que é mais sólida em crescimento, é a Vale, né? É a Vale. As outras têm oscilações aí razoáveis. Fatores que interferem na cotação das ações do segmento de mineração. O preço das commodities é o principal item, a volatilidade nos preços internacionais das commodities, minério de ferro, as projeções para 2025, minério de ferro em torno de US$ 99, já foi bem mais alto do que isso, né? Então caiu o preço do minério de ferro, a ação da Vale cai. Subiu o minério de ferro, a ação da Vale sobe, né? Questão de demanda da China, o maior consumidor de minério de ferro. O setor imobiliário chinês tem passado por alguma crise aí, né? E questão de relações internacionais, decisões geopolíticas, como a suspensão temporária de compras da australiana BHP pela China. Então, vários fatores. Além da questão do câmbio, né? Muita gente acha que o dólar no Brasil é caro, mas se você analisar e comparar num cenário de 30 anos, desde a implantação do Plano Real até agora, quem, por exemplo, aplicou dinheiro na poupança em 1994 tem muito mais do que o dobro do que quem teve dólar. Então, na realidade, o Brasil ele força o dólar para baixo para ajudar a controlar a inflação. Então, atrapalha, né? Desvalorização cambial ajuda as empresas e valorização cambial aqui, quando o real se valoriza frente ao dólar, o resultado das empresas diminui. Ok? A taxa de juros também impacta, né?
a questão da sustentabilidade, gestão de resíduos, transição energética. Então são diversos os fatores, né? O investimento em ativo imobilizado, né? O CAPEX, os custos de produção. Então tudo isso interfere na cotação desse segmento importante do Ibovespa, né? Agora nós vamos falar de combustíveis. Nós temos essas empresas com Petrobras tendo mais de 75% desse segmento, depois a Vibra, a Prio, a Brave e a Petro Recôncavo e a menor a Raízen. Petrobras, apesar de toda a choradeira, a história de valorização das ações dela está aí, não tem o que discutir. Você pode discutir ideologia, mas não dá para discutir a realidade dos fatos, né? O preço ele está em tese mais alto do que o resultado por ação, então pode ter uma correção aí, né? Nós temos aqui comportamento de patrimônio, não é numa linha reta crescente, mas é bastante interessante, né? A mesma coisa em relação a PTR3, essas são as ordinárias, a 4 são as preferenciais, a Vibra, né? A VBBR3 tem um comportamento bastante diferente da Petrobras, né? Com uma queda até 2023 e depois uma alta, uma nova queda no começo de 25 e uma recuperação. Então a oscilação é muito maior e tem uma distância grande entre o resultado que é essa linha verde e o preço das ações. Então eu acredito numa correção aqui no preço das ações da VBBR3. A Prio, a gente costuma chamá-la de Júnior, no mercado de petróleo. Ela teve uma grande alta de 2020 até 2024 e uma queda aqui a partir de 24. Interessante que, apesar dessa queda no preço das ações, o patrimônio dela vem num crescente. E há uma distância muito grande entre a linha verde, que é o resultado por ação, e a linha dourada, que é o preço da ação no mercado. Então, existe potencial de crescimento no preço das ações da Prio. Então, vamos acompanhar o que acontece aí, né? Um golinho de água para tratar a garganta, né? A Brava é uma oscilação bastante grande em curtos espaços de tempo e depois de 2022 assumiu uma tendência de baixa. Mas o seu patrimônio cresceu, interessante isso, né? Interessante. A Petro Recôncavo, uma tendência de baixa forte de 2022 para cá, tem um descolamento do preço das ações, o mercado está penalizando as ações da REC V3 e aqui o patrimônio teve uma alta significativa de 21 para 22 para 23 e depois uma queda e uma lateralização. Já Ryzen, nesse cenário de 5 anos, quedas constantes, né? Tipo a pergunta que cabe, onde é o fundo do poço, né? Onde é o fundo do poço? E quando nós comparamos todas elas, nós vemos aí a VBBR com um cenário interessante de alta, a Petrobras também, e outras já num declínio, né? E a Prio, uma certa estabilização, tentando se recuperar em termos de resultado. Mas a REC V3 e a Raiz 4 também, situação complicada, né? Os preços das ações não estão tão coerentes quanto do mercado financeiro. Há uma distância entre resultado e preço da ação, então o mercado está meio que em dúvida se vale a pena continuar investindo em determinadas empresas do segmento aí de combustíveis. Ok? E quais são os fatores que interferem na cotação das ações do segmento de combustíveis, né? O preço
do petróleo no mercado internacional, o valor do barril de petróleo Brent, que oscila conforme o bom humor geopolítico do mundo. A volatilidade foi grande em 2025 e projeções aí para um barril a 61. Eu lembro que em 2014 chegou a US$ 120 o barril, né? Então está muito longe. Outra coisa que interfere no resultado dessas empresas e por vez nas ações, que é a questão da taxa de câmbio, as políticas de preços e dividendos da Petrobras, por, pelo fato de o governo ser dono de mais de 50% das ações com direito a voto, ele manda, mas a participação total do governo na Petrobras, juntando ordinárias e preferenciais, chega a 37%, tá? Mas das ordinárias ele tem um pouco mais de 50%. Então o mercado gostaria que fosse privatizada, né? Pagamento de provento sempre foi muito generoso na Petrobras. Outros fatores aí, né? Demandas geopolíticas, tensões globais, conflitos no Oriente, o consumo interno, transição energética, a descarbonização e os biocombustíveis. Tudo isso acaba concorrendo com o produto principal da empresa, que é o petróleo, né? Fatores tributários que também afetam. Então tem muita coisa que interfere no resultado e, consequentemente, nas ações. O último segmento dos cinco que eu mostrei que são os mais importantes, os maiores na formação da participação percentual no Ibovespa, a indústria aqui apenas VEG, Embraer e Braskem, né? VEG, a gigantesca VEG, orgulho nacional, né? Nós temos aí momentos interessantes em que aconteceram altas, uma queda, mas uma tentativa de recuperação a partir de julho, agosto de 2025. O preço das ações está coerente com o resultado por ação e o patrimônio fantástico, um crescimento constante. Para vocês terem uma ideia, a VEG ela é uma fábrica de bilionários. 29 herdeiros dos fundadores da VEG, todos eles têm patrimônio superior a R$ 1 bilhão. A Embraer, ela mudou o ticket, né? MBJ3. Ela vinha numa certa situação de quase lateralização por 2, 3 anos. E de 2024 para cá sumiu uma alta, literalmente decolou. E por que isso? Vendas, né? Encomendas fortes, tanto de avião para uso executivo, quanto empresas aéreas, transporte de passageiros, quanto a aviação militar, né? E o preço da ação está coerente com o resultado por ação. Já o patrimônio não tem um crescimento constante como nós vemos em outros segmentos, mas é uma empresa que tem crescido, né? Com grande potencial. Já a Braskem, uma desgraceira nela de 2021 para cá. Ações que chegaram próximo a R$ 58, hoje estão sendo negociadas à base de R$ 7, R$ 8, né? É uma diferença muito grande pelos problemas que ela andou tendo, né? E os gráficos de cotações demonstram isso, né? Mas apesar de tudo, a única que está distante aí entre cotação e resultado é a Braskem. A Petrobras coerente, a VEG também, né? O crescimento o patrimônio da VEG é fantástico, é né? Uma coisa assim fora da curva para o padrão de empresas brasileiras, principalmente indústria. A Embraer tem os seus altos e baixos e depende muito de encomendas de novas aeronaves, né? Vive um momento excelente agora, né? Fatores que interferem na cotação das ações do segmento de indústria. Então nós temos aí taxa de juros, e a Selic, né, e os juros em geral. O câmbio, já que grande parte do que ela produz é exportado, então ela sofre muito com a valorização do real. A valorização do real reduz a receita dela. E a inflação pelo IPCA também acaba afetando, porque se a inflação sobe, o governo sobe a Selic, isso torna o custo de financiamento mais caro. Que mais aí? Demanda e mercado consumidor. As demandas internas são insuficientes. Que eu saiba,
praticamente só a Azul usa aviões da Embraer, né? As demais companhias usam Boeing e Airbus. O crescimento do PIB também afeta, né? Cenário setorial global, barreiras comerciais e protecionismos. Ela sofreu um pouco aí com o tarifaço do Trump, diferença entre segmentos, ela atua em vários segmentos, inovação e ESG, além da questão do resultado. Então, empresas aéreas sofrem bastante, né? A indústria, ela depende muito de encomendas. Se as operadoras de transporte de passageiros não comprarem, ela não vende. Se ela não vende, ela não consegue se sustentar. Considerando tudo o que mostramos até agora, o que devo consultar para ter uma ideia de para onde vai o mercado? Para onde o mercado vai, né? Então nós temos diversos aspectos. Vocês podem pausar o vídeo para ver. Esse vídeo está longo de propósito porque os temas são importantes. Aspectos políticos, né? Você pode consultar jornais e revistas especializados. Um exemplo de alguns aqui, né? Nós temos também na parte de YouTube e outros meios de comunicação pela internet. Você tem questões geopolíticas, influencia no preço das ações, incerteza, volatilidade, né? Volatilidade e risco, cadeias de suprimento e custos, commodities, inflação e juros, políticas governamentais, confiança do investidor. Tudo isso, né, mais questões, mecanismos de influência práticos, né, a grande valorização do ouro recentemente, o petróleo em queda aí constante, o mercado russo, problemas com relação à guerra Rússia-Ucrânia, tudo isso acaba impactando os preços das ações. Com relação à variação cambial, aqui é esse gráfico eu tenho 30 anos, desde a implantação do Plano Real até agora, nessa última sexta-feira, né? Tem gente que acha caro o dólar a 5,40, 5,50. Na verdade, se você analisar friamente e comparar diversas formas de investimentos, tanto em moeda nacional como estrangeira, o dólar deveria estar custando muito mais do que está custando aqui em frente ao real, né? Por isso nós temos a desindustrialização do país. Inflação, né? Aqui nesse gráfico de cima, a inflação nossa de 96 até setembro de 2025. E aqui a inflação mensal anualizada de 2020 até agora, né? Uma grande alta perto da inflação, perto da pandemia 2020, 2021, depois uma queda e uma certa estabilização. A questão aí da taxa de juros, né? Um histórico da Selic desde 2020. Cada barrinha dessas é uma ata do Copom. Nós estamos aí há vários meses já em 15%. Crises internacionais no Sudão, território palestino ocupado, na Ucrânia, Síria, Mianmar, Haiti, Sahel, emergência climática, insegurança alimentar e fome, tensões geopolíticas e econômicas, né? Tudo isso afeta o mercado de ações, né? Também a questão do dólar em comparação com uma cesta de moedas, comportamento do DXY. O que é o DXY? Compara o dólar em relação a libra esterlina, euro, ien, dólar canadense, coroa sueca e franco. E o dólar tem perdido valor frente a essas moedas todas, né? A cotação do barril do petróleo, como eu falei, de uns anos para cá tem tido quedas sucessivas, né? Já chegou a custar 120 dólares o barril e agora abaixo de 60, né? E os analistas, análise técnica, indicadores venda forte, só cai, então se você vender você ganha, né? Minério de ferro tem as suas oscilações, já custou muito mais do que os 106 dólares a tonelada, mas de uns meses para cá, de junho para cá, essa alta ajudou no preço das ações da Vale, ok? Então, nas médias móveis estão indicando compra. O que mais? Outros mercados, né? A gente tem que lembrar que
a nossa bolsa, na verdade, é pequena. Então nós temos diversas bolsas como a New York Stock Exchange em Nova York, a Nasdaq Xangai, Japan e Euronext. E além delas, outras bolsas importantes, Shenzhen, Hong Kong, a de Londres, a da Índia e a do Canadá. Aqui umas imagens dessas bolsas, né? Então, tudo que acontece com essas bolsas interfere no nosso índice Ibovespa. Então, se a bolsa lá, o de Nova York, o S&P 500, ele, por exemplo, aqui é data de ontem. Então, teve uma desvalorização de 0,24%. O Dow Jones, uma desvalorização de 0,62%. Então, a bolsa brasileira acaba, se lá está no pessimismo, aqui acaba sendo influenciada. E outras, né? A SP 500 é composta por 500 empresas, atualmente são cerca de 503 empresas, né? O índice Dow Jones, ele é formado atualmente por 41 empresas, são essas empresas. E nós temos que lembrar que o mundo, os horários das bolsas acontecem em momentos diferentes pelas distâncias, né? Então, quando a bolsa brasileira abre às 10 horas da manhã, a de Tóquio, lá já é 22 horas, então já está fechada. Quando a nossa bolsa abre às 10, Xangai já está fechado, porque lá já são 9 da noite. Quando a nossa bolsa abre às 10, a Euronext lá na Europa já são 14 horas. A única bolsa aqui importante, importantíssima, que abre depois da nossa é a de Nova York, porque enquanto aqui são 10 horas, lá são 8 horas. O que mais aí, né? Futuros de Nova York, eles operam mistos, né? Um recorte dos últimos dias. Aqui um detalhamento, Dow Jones hoje, isso aqui já é hoje, tá? Hoje, dia 18 de dezembro de 2025, às 7h40, o Dow Jones recuava 0,08, o S&P 500 subia 0,16 e a Nasdaq 0,48. Então, isso, negociações do mercado futuro deles, isso já afeta a nossa bolsa. Já estava fechada a Xangai, tinha subido 0,16, a Nikkei tinha caído 1,03, a Hang Seng Hong Kong tinha subido 0,12, a Índia tinha subido 0,10 e a Austrália 0,03. Então, esses mercados, né, na Europa tinha subido 0,03, o índice Stock 500, o DAX da Alemanha 0,02, o FTSE do Reino Unido 0,09 de alta, o CAC da França 0,13 e o da Itália 0,22. Então a nossa bolsa ela é influenciada por tudo isso. Outra informação importante de se consultar antes do nosso mercado abrir, como é que está o petróleo? Às 7h40 da manhã estava com alta de 0,82. O WTI, o Brent estava com alta de 0,70. E o minério de ferro, nas bolsas de Dalian, tinha subido 1,63. E nós temos essa situação, né? Exemplos de informações em 2018. Então, lá no início do dia, eu busquei essas informações falando sobre o que estava acontecendo com os contratos futuros. A economia americana prevê uma inflação de 3,1%. Então, vocês podem ver que são muitos os fatores, né? Daquilo que está acontecendo aí, né? Nós vimos todos esses detalhes e vamos voltar para a continuação aqui, né, do que temos demonstrado, ok? Agora que nós entendemos o que é o Ibovespa, sua composição, as empresas, os segmentos, nós temos também uma visão global de situações que afetam os preços das ações. Vamos ver o que são os contratos futuros do Ibovespa, né? Então, o contrato futuro do índice Ibovespa
possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras do mercado de ações sem a necessidade de realizar a compra de toda a cesta das 82 ações que compõem o índice. Você fica exposto à variação dessa cesta de ações, né? Já o mini contrato é negociado através do código WIN. Seu horário de negociação começa às 9. Ó, então a negociação de contratos futuros começa antes da abertura da bolsa, né? O tamanho do contrato é a quantidade de pontos do Ibovespa multiplicado por 20 centavos. Cada ponto que você ganha ou que você perde gera um custo ou um ganho de 20 centavos por ponto, sendo sua variação mínima de 5 pontos de índice. O tamanho do contrato é a quantidade de pontos do Ibovespa multiplicados por 0,20, sendo sua variação mínima de 5 pontos. Então aqui eu tenho o gráfico de um ano do Ibovespa. Aqui eu tenho o gráfico do contrato futuro do Bovespa, do Ibovespa. Então, lógico que é parecido com o comportamento, mas ele tem algumas variações um pouco maiores intradia em relação ao Ibovespa. E por que isso acontece, né? Porque o contrato futuro ele trabalha com expectativa do que vai acontecer no Ibovespa. Mas lembra que o Ibovespa começa a operar às 10, a bolsa começa a operar às 10, mas já tem contrato futuro a partir das 9 da manhã? Então, das 9 da manhã às 10, o contrato futuro não tem um parâmetro de comparação. É especulação pura. Aí sim, quando a bolsa abre, o contrato futuro ele tem um comportamento parecido com o que acontece com as ações, as 82 ações do Ibovespa. Fechou a bolsa às 5 da tarde, das 5 até as 6h20 da tarde, especulação pura. Você não tem nada para comparar, a não ser aquilo que o mercado acha que vai acontecer ou não. Em tese, o contrato futuro do Ibovespa se baseia no próprio Ibovespa, mais uma expectativa de comportamento do Ibovespa. Mas precisamos lembrar o seguinte: o Ibovespa influencia o contrato futuro do Ibovespa ou o contrato futuro do Ibovespa influencia as 82 ações que compõem o Ibovespa? Quem influencia quem? É semelhante àquela pergunta: o cachorro balança o rabo ou é o rabo que balança o cachorro, né? Então, é o Ibovespa que influencia o contrato futuro do índice Ibovespa ou o que acontece na negociação de contrato futuro que influencia as ações do Ibovespa? Então tem as duas situações que podem acontecer simultaneamente, né? Pessoal, o vídeo foi longo, mas tem muita informação importante, como vocês podem ver. E obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!